alegria retornar a Jundiaí para participar deste primeiro colóquio internacional de Direito Processual, evento organizado conjuntamente pela Associação Brasileira de Direito Processual e pelo Instituto Pan-Americano de Direito Processal. A coordenação científica, como já foi dito aqui, coube ao meu amigo e irmão, professor Glauco Gumerato Ramos, a quem agradeço imensamente o convite que me formulou. Pois bem, no tempo que me foi concedido, nestes 20 minutos, que começo a marcar a partir de agora, eu pretendo me dedicar a responder a seguinte indagação: será que são constitucionais as regras previstas no CPC brasileiro de 2015, no nosso Código de Processo Civil, publicado no ano 2015, que autorizam a concessão inaudita altera parte, portanto sem contraditório, das chamadas tutelas da evidência? Esta é a pergunta central da exposição. É preciso dizer, antes de mais nada, que o nosso legislador trata ali em uma das partes, em um dos livros do Código de Processo Civil, do que ele denomina de tutela provisória. Tutela provisória para o legislador brasileiro é o gênero, e temos espécies de tutelas provisórias. Temos as tutelas provisórias de urgência e temos as tutelas provisórias da evidência. O nome é muito ruim, para não dizer péssimo. Na verdade, este nome apenas demonstra que o nosso legislador cometeu um deslize de base. Ele tratou de duas espécies de tutelas de naturezas diferentes, como se apresentassem a mesmíssima natureza. Ou, para ser mais específico, ele desconsiderou a diferença que existe entre o que é temporário e o que é provisório. Para introduzir, pensemos primeiramente nas regras que autorizam o deferimento inaudita altera parte, sem contraditório, das tutelas de urgência. Logo mais chegaremos nas tutelas da evidência. Mas será que essas regras que autorizam o julgador a deferir liminarmente tutelas de urgência são constitucionais? De acordo com a nossa doutrina amplamente majoritária, sim. Essas regras estão de acordo com a nossa ordem constitucional vigente. E para entender o argumento da doutrina e também o próprio raciocínio do legislador, é preciso, antes de mais nada, fazer uma leitura dos requisitos que autorizam a concessão liminar das tutelas de urgência. Estão lá no CPC 2015 e são dois. Primeiro, a probabilidade do direito. Segundo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alguns preferem tratar esses dois requisitos a partir das conhecidíssimas expressões periculum in mora e fumus boniuris. Fumus boniuris e periculum in mora. Bem, qual a pista que nós podemos extrair da leitura desses dois requisitos que autorizam a concessão liminar das tutelas de urgência? A pista é a de que se trata de uma situação excepcional. Uma situação excepcional porque marcada pela urgência, uma situação emergencial. E como se trata de uma situação excepcional, o nosso doutrinador e também o legislador entenderam que o caminho a ser seguido, o caminho procedimental a ser seguido deve ser outro, que não aquele seguido na normalidade dos casos. Para entender melhor isso, é preciso perceber que no contexto das tutelas de urgência, o que existe é um embate, um conflito entre direitos fundamentais processuais. De um lado, temos o direito fundamental ao acesso à justiça. De outro lado, temos o direito fundamental ao contraditório. Estão em embate, estão em conflito. E o legislador percebeu logo que nesses casos marcados pela urgência, ele precisava agir, sob pena de o próprio direito material alegado e perseguido em juízo perecer. Há um risco de perecimento, de evaporação do direito que se postula em juízo.
Então, o que fez o legislador? Ele, amparado no princípio da proporcionalidade, atenção, princípio da proporcionalidade, visto aqui em sua concepção contramajoritária, com a função de preservar a substancialidade dos direitos fundamentais. Proporcionalidade encarado como proibição de proteção deficiente e proibição de excesso. Então, com base neste princípio da proporcionalidade, o nosso legislador entendeu por bem que era necessário, nessas circunstâncias marcadas pela urgência, dar certa preponderância ao acesso à justiça, até como forma de tutelar, até como forma de proteger o direito material alegado e discutido em juízo. O que fez o nosso legislador, então, foi utilizar da chamada técnica do contraditório diferido. O núcleo duro do contraditório permanece, mas no início, no limiar do processo, sempre que o juiz se deparar com um pedido fundado na urgência, ele deve, antes de oportunizar o contraditório para o réu, ele deve examinar este pedido, deve exercer a sua cognição sobre esse pedido, deferindo ou indeferindo o pedido, e só depois ele deve oportunizar o contraditório para o réu. Neste momento, o réu apresentará a sua contestação e poderá, inclusive, impugnar a decisão que eventualmente concedeu liminarmente a tutela de urgência, mediante o recurso cabível, que é o agravo de instrumento. Mas percebam que é diferente quando paramos para pensar nas chamadas tutelas da evidência, ou mais especificamente nas regras que autorizam a concessão liminar, inaudita, altera a parte, sem contraditório, das tutelas da evidência. Antes, um pequeno parênteses. O CPC brasileiro de 2015 não trouxe como novidade as tutelas da evidência, e tampouco trouxe como novidade essas regras que autorizam a concessão liminar, inaudita, altera a parte, das tutelas da evidência. Não. Nós já convivemos com tutelas da evidência, convivemos com regras que autorizam a concessão liminar de tutelas da evidência há muitos anos. Essas regras estão presentes em alguns dos nossos procedimentos especiais, e talvez o exemplo mais emblemático de todos seja o das tutelas possessórias. Então, qual é a novidade? A novidade é a generalização dessas regras. Hoje, em todo e qualquer caso, presentes os requisitos que autorizam a concessão liminar, o juiz poderá conceder, inaudita, altera a parte, o pedido fundado na tutela da evidência. Essa é a novidade, a generalização das regras. Antes elas estavam nos procedimentos especiais, alguns procedimentos especiais, agora essas regras se aplicam a todo e qualquer caso. Fechando parênteses. O importante aqui é perceber que aquela explicação utilizada pela doutrina, seja ela boa, seja ela ruim, gostemos dela ou não, aquela explicação utilizada pela doutrina para legitimar as tutelas de urgência concedidas liminarmente não se aplicam aqui no contexto das tutelas de evidência. E não se aplicam por uma razão muito simples: não há conflito entre direitos fundamentais processuais no contexto das tutelas da evidência. Não há conflito. A bem da verdade, acesso à justiça e contraditório estão em perfeita harmonia no contexto das tutelas da evidência. Então, como explicar essas regras positivadas no CPC brasileiro de 2015, que autorizam o julgador a deferir inaudita, altera a parte, pedidos fundados na evidência? Como explicar isso? Bem, a chave é entender que a lógica com a qual trabalhou o legislador é pragmaticista. É aquilo de se tentar resolver questões difíceis, porque humanas, a partir, mediante as facilidades proporcionadas pela economia. Em tais circunstâncias, o contraditório sofre uma restrição sob o sedutor argumento de que o direito postulado e perseguido em juízo é provável. Ele possui alta margem de probabilidade e só por isso, segundo a visão legislativa, é o que basta para
que o julgador possa conceder liminarmente, inaudita altera parte, o pedido fundado na urgência. O grande problema é que esta matemática não fecha. E ela não fecha, sobretudo, porque desdenha a racionalidade do devido processo legal e o seu papel como instituição de garantia da liberdade das partes. Vejam o que reza o artigo 311, inciso 2º do CPC 2015. A tutela da evidência será concedida liminarmente, portanto, sem contraditório, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações, de fato, puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então percebam que a coisa é matemática mesmo. O que fez o nosso legislador foi criar uma equação bastante simples, aliás. Na visão do legislador, quando o autor, juntamente com a sua petição inicial, apresenta documentos que dão sustentação à sua narrativa fática, e somado a isso, há um precedente, seja oriundo de súmula vinculante, seja oriundo de julgamento de casos repetitivos, o que se tem aí é alta margem de probabilidade do direito. E isso, na visão legislativa, é o que bastaria para que o juiz concedesse, inaudita altera parte, a tutela fundada na evidência. Uma equação. Estou perfeitamente de acordo com o professor Nelson Neri a respeito das críticas que ele fez sobre os precedentes, essa vinculatividade toda pretendida pelo CPC de 2015, sem uma atenção especial para o que está estabelecido na nossa Constituição Federal. De qualquer forma, o que nós temos que pensar é o seguinte, repetindo um pouco o que foi dito lá atrás: a matemática não fecha, porque desdenha a segurança que o devido processo legal tentou imprimir no ambiente processual. E mais, isso é importante, por isso eu repiso, não há conflito entre direitos fundamentais processuais no contexto das tutelas da evidência. Acesso à justiça e contraditório encontram-se em perfeita harmonia e, portanto, não há como tentar explicar, tentar legitimar o deferimento liminar dessas tutelas com base naquela explicação utilizada para legitimar o deferimento inaudita altera parte de tutelas fundadas na urgência. Ou seja, o princípio da proporcionalidade não tem lugar no contexto das tutelas da evidência. Mas ainda que se pudesse dar guarida a essa perspectiva utilitarista, apegada à busca da celeridade a qualquer preço, ainda que se pudesse aceitar esta perspectiva que desdenha o devido processo legal, o que aceito aqui apenas por amor ao debate. A verdade, ainda assim, é que a lógica legislativa é falha naquilo que ela mesma se propôs. Não é correto sempre antever alta margem de probabilidade do direito alegado, do direito deduzido em juízo, com base nas premissas previstas no artigo 311, inciso 2º do CPC 2015. Acompanhem comigo. Que história é essa? Que história é essa de se achar que documentos sempre trazem alta margem de probabilidade? É comum no cotidiano do foro, aliás, muito comum, que o réu, em sua contestação, juntamente com a sua contestação, traga outros documentos que colocam em xeque por completo a força probatória pretendida pelo autor com os documentos que ele apresentou. Ou mesmo é comum que o réu, ao longo do procedimento judicial, não importando a modalidade probatória, é muito comum que o réu produza provas que colocam em xeque a força probatória pretendida pelo autor com os documentos apresentados por ele. Por exemplo, pode o réu muito bem demonstrar que ele e o autor entabularam uma nova ação e, portanto, aqueles documentos apresentados inicialmente pelo autor nada valem. Perderam a sua valia completamente.
Sem contar, e o professor Bretas, professor Ronaldo Bretas, que teremos o prazer de ouvir logo mais, me lembrou bem disso, sem contar a possibilidade real de o réu, em sua contestação, suscitar a falsidade do documento, ou mesmo suscitar a falsidade de alguma assinatura constante do documento. Ou seja, em resumo, antes da dialeticidade proporcionada pelo exercício do contraditório entre os litigantes, ninguém absolutamente tem autoridade para deduzir que a versão fática narrada pelo autor, ainda que embasada documentalmente, traz alta margem de probabilidade. Falemos rapidamente sobre os precedentes. Apenas recordando de novo aquela equaçãozinha do artigo 311, inciso 2º. Para o legislador, se o autor traz, juntamente com a sua petição inicial, documentos que dão embasamento à sua narrativa fática, e somado a isso, a um precedente, o que se tem é alta margem de probabilidade, e por isso, na visão legislativa, é o que basta para a concessão inaudita altera parte de tutelas baseadas na evidência. Bem, o que se tem aí, data máxima vênia, é uma aposta fundada em rasa compreensão do que são os precedentes, como se eles portassem sentidos prontos e acabados. É como se dos precedentes emanasse uma clareza inexorável, como se eles próprios também não necessitassem de interpretação. A impressão que fica é que hoje se deseja legislativamente, cada vez mais, eliminar a faticidade do mundo jurídico como receituário para a obtenção de decisões rápidas, de decisões efetivas. Acontece, porém, que precedentes não dispensam interpretação. Muito pelo contrário. A exemplo das leis, que por mais claras que possam parecer, sempre devem ser interpretadas quando em confronto com a faticidade do caso concreto, os precedentes também devem sempre ser alvo de interpretação. Ou, em outros termos, leis e precedentes nada mais são do que textos. E textos que representam meros pontos de partida, que serão levados em consideração na atividade hermenêutica realizada pelos atores processuais para se chegar à norma jurídica que colocará fim às questões suscitadas no ambiente processual. Trabalhar com precedentes não é algo mecanizado, não é um papel, um trabalho para robôs, não é uma operação automática como poderia parecer, ou como parece crer em alguns pontos do CPC brasileiro de 2015, o nosso legislador. Então, para finalizar, respondendo objetivamente a pergunta a qual me propus a responder no início dessa exposição. Sim, as regras que autorizam a concessão inaudita altera parte, sem contraditório, das chamadas tutelas da evidência, são inconstitucionais. Elas estão maculadas pelo vício da inconstitucionalidade. O nosso legislador se pautou em uma lógica utilitarista, de fins justificando meios, e assim fazendo, desprezou a relevância do contraditório em seu papel central de legitimação democrática e aprimoramento da tutela jurisdicional. O processo, enfim, foi tratado de novo como mero instrumento a serviço de uma celeridade irresponsável, sem preocupação, para citar o meu professor Eduardo José da Fonseca Costa, sem preocupação com o seu ser constitucional, o ser constitucional do processo. Nesses tempos cada vez mais estranhos, é preciso repetir e repetir sempre: processo é instituição de garantia da liberdade das partes contra eventuais abusos, contra eventuais desvios praticados pelo juiz. Não é uma ferramenta à disposição do legislador para acelerar a qualquer custo a prestação jurisdicional, e tampouco está a serviço dos caprichos e da visão de mundo da autoridade judicial. Muito obrigado a todos pela atenção.